Bom dia, pessoal. Bom, a inovação na tecnologia é algo que tem sido revolucionado com o passar dos anos. Mas uma coisa que eu pergunto para vocês aqui é, será que a gente está se preparando de fato para a tecnologia que vai chegar? Ou será que o nosso emprego vai ser tirado com essa tecnologia que está chegando? Muita gente chega para mim e fala, bom, mas mexer com tecnologia é algo muito difícil. Eu nunca mexi com tecnologia na minha vida. E, gente, deixa eu te explicar um negócio aqui, de verdade. A tecnologia não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, igual muita gente acha, que é uma coisa complexa, uma coisa que ninguém consegue. Muito pelo contrário, a tecnologia é algo que todo mundo consegue inovar com ela. É algo que, se você parar um tempo para se desprender com aquilo, você consegue inovar com tecnologia de maneira que você consiga tornar um produto de valor para aquelas pessoas que você tanto quer. Um grande exemplo disso é quando eu tinha meus 12 anos de idade, eu gostava muito de animes, falava muito sobre isso com os amigos na escola. Até que teve uma época que eu falei assim, legal, eu vou criar um website de animes e vou disponibilizar todo o conteúdo na internet para que eles vejam isso. Na época eu não sabia nada como criar um site, não fazia ideia, nunca tinha mexido com essa tecnologia, era uma coisa muito nova. E o que eu fiz? Peguei o tempo que eu tinha para jogar videogame, meu tempo livre, comecei a entender como que era feito o desenvolvimento de um website. Pesquisei no Google e tentei a primeira vez, deu errado, tentei de novo, melhorei algumas coisas, até que teve um momento que meu site foi para o ar. E aí, na hora que o site foi para o ar, eu falei, meu, que coisa legal, porque todo mundo agora consegue ver o conteúdo de animes que eu posto. E eu comecei a mostrar isso para meus amigos, todos os meus amigos começaram a entrar, a gente começou a debater isso na escola. E nesse momento eu falei, meu, é isso que eu quero trabalhar na minha vida, eu quero fazer coisas relacionadas à tecnologia, porque eu tenho o poder de mudar a vida das pessoas de casa, do meu computador. Não preciso nem sair de casa para fazer isso. E depois de um tempo eu comecei a trabalhar com tecnologia de fato, e estava em grandes empresas, já tinha seguido uma carreira muito grande. Chegou um momento que eu já era analista sênior e eu falei, bom, eu já sei desenvolver sistemas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da empresa e vou montar minha própria empresa, e na minha própria empresa eu vou desenvolver diversos sistemas para outras empresas. Tomei essa decisão, achei que era a melhor maneira de fazer isso, falei, eu vou fazer, saí da empresa que eu estava, todo mundo, meu, como assim, você vai sair e tal? Bom, vou. E depois de um tempo, eu fechei vários contratos com diversas empresas, comecei a desenvolver diversos sistemas, vários problemas diferentes, vários nichos, até que chegou um momento de que eu parei para olhar e falar, alguma coisa não está certa. O que eu estou fazendo de errado? Eu estou trabalhando muito, está muito difícil, o que está acontecendo? E nesse momento, eu entendi de que eu saber desenvolver sistemas não era o bastante. Você saber desenvolver sistemas não é o bastante para você criar uma empresa de desenvolvimento de sistemas. Porque são duas coisas completamente diferentes. E qual foi a maior lição que eu tive depois que eu percebi esse erro? Você montar uma empresa é muito mais difícil do que você ter uma especialidade técnica. Porque montar a empresa, você precisa ter alguns pilares muito bem concedidos, e tudo isso você adquire com o tempo. Por exemplo, uma coisa muito importante que eu não sabia na época é que é importante você ter um modelo de negócios muito bem definido. O segundo ponto que é muito importante também é o problema que você resolve tem que ser muito melhor resolvido do que existe no mercado hoje. Porque se você resolve o problema de maneira que todo mundo resolve, qual vai ser a sua inovação como startup, por exemplo? E o terceiro problema, que muita gente acha que é óbvio, mas não é tão óbvio quanto parece, é preciso saber ganhar dinheiro de maneira inteligente com o seu negócio. Não adianta você ter uma maneira que você julga certo e ter um mindset fechado de falar, não, eu vou ganhar dinheiro com dessa maneira e acabou, dessa maneira e acabou. É necessário ter muita mente aberta. E por último, mas na minha opinião, o mais importante sério, a gente precisa validar o nosso produto com o nosso cliente. Antes de montar a nossa empresa, depois que a gente monta a nossa empresa, todo momento, a gente tem que entender se o nosso produto gera valor para o nosso cliente. Por quê? Muitas vezes a gente acha que a gente resolve um problema, mas nunca nem conversou com o cliente, ou às vezes nem sabe que é o cliente. E aí?
Como que você consegue ter certeza de que você está agregando valor para o seu cliente se nem essas perguntas você resolveu? Você tem que fazer o dever de casa primeiro, para depois você conseguir oferecer algo de valor. E, bom, depois de quebrar a cara com a minha própria empresa, eu resolvi entender muito bem o mercado de startups e comecei a me inserir no meio. E o ecossistema de startups ele é muito aberto. Quem quiser entrar, tem vários eventos que acontecem todos os dias. Por exemplo, um evento que eu gosto muito é um evento de inovação aberta, os famosos hackathons. É um evento muito legal, eu recomendo, inclusive, quem tiver interesse em participar da área de tecnologia, quiser conhecer, recomendo muito que participem. Basicamente é um evento de 24 horas, geralmente 24 horas, que você precisa resolver um problema de uma empresa ou de alguma instituição, e no final tem uma premiação pela solução que você apresenta lá. E eu comecei a frequentar muito isso, comecei a trabalhar com startups, e nesse evento conheci 2 grandes amigos meus, que a gente, inclusive, montou a nossa empresa, nossa startup, num evento de inovação aberta, num hackathon, inclusive, que foi um evento de inovação aberta que era de transporte público. A gente tinha que criar uma solução para melhorar o transporte público de São Paulo. O que aconteceu? A gente estava observando como que era gerido todas as frotas de ônibus, e a gente falou, bom, qual que é a maior dor deles? Qual a maior dor? Entendendo com eles, conversando, até que chegou um momento de que a gente percebeu de que o maior problema deles era que a maior parte das decisões eram tomadas com base em estimativas. Assim, eu acho que a minha frota de ônibus está ineficiente. Provavelmente o meu ônibus deveria ser um ônibus sanfonado, mas não um ônibus menor. Mas com quais dados eram tomadas essas decisões? Com quais informações? Não tinha tanta informação para esse tipo de decisão. E foi nesse momento que a gente falou, tá aí, a gente tem que achar uma maneira de que eles consigam tomar decisão com dados. E como isso? Entendendo um pouco melhor a problemática, os dados que os ônibus tinham eram dados muito ineficientes, que não eram necessariamente informações. Qual tipo de informação que a empresa precisava para que conseguisse melhorar a frota de ônibus dela? E aí a gente percebeu algo muito importante, que era, como que eles sabem se o ônibus está cheio? Não tem como, assim, não tem uma maneira 100% confiável de falar, esse ônibus lota toda hora, esse ônibus não enche. A gente falou, isso é o que o pessoal mais reclama, isso é o que o pessoal mais fala, que pegou um ônibus cheio, pegou um metrô lotado. E a gente falou, é esse problema que a gente tem que atacar. E aí a gente percebeu, qual que é o dispositivo que eles usam para controlar esse tipo de coisa? A catraca. E a gente falou, é isso. A gente tem que bolar alguma coisa melhor do que a catraca. E nesse momento, a gente começou a pensar em maneiras de como que a gente poderia fazer. Bolamos alguns contadores de passageiros que no começo deram errado. Até que chegou um momento de que a gente entendeu de que a melhor solução de todas estava em câmeras biométricas. E a gente colocou câmeras biométricas nas portas, e aí conseguiu contar passageiros e entender qual que era o fluxo de passageiros no ônibus. E era uma tecnologia muito nova na época, era uma tecnologia que pouquíssimas empresas, pessoas conheciam. E quando a gente começou a mostrar isso para as pessoas, para as empresas, para o mundo, tiveram diversos países que chamaram a gente para apresentar. Por exemplo, a gente ganhou prêmio na Suíça, a gente ganhou prêmio em Dubai, inclusive também a gente ganhou prêmio em Harvard no MIT. Então, a partir desse momento, a gente percebeu todo o valor que a gente agregava para a mobilidade urbana e a gente teve uma jornada muito grande em relação a startups de mobilidade urbana. Até porque a gente não é a única empresa que tem inovado, tem diversas empresas boas fazendo inovação em mobilidade urbana hoje. Um grande exemplo disso, um outro problema, um problema que tem sido muito atacado, é o trânsito. Imagino que todo mundo aqui pegue trânsito diariamente. E qual que é o problema do trânsito? Se a gente parar para analisar, 50 carros geram 1 km de trânsito, em média. Se a gente parar para analisar melhor, cada carro geralmente tem uma pessoa só. Então, imagina que 50 pessoas são capazes de gerar 1 km de trânsito. Que absurdo, né? Imagina, no horário de rush está trânsito. Óbvio, está todo mundo indo trabalhar. Quantas pessoas existem em cidades grandes? E aí,
qual que é a melhor solução para o trânsito, então? Construir mais vias. Não, claro que não, né? A melhor solução para isso é aglomerar as pessoas no mesmo carro. E aí algumas startups têm atacado isso de maneira muito inovadora. Por exemplo, diversas startups têm criado aplicativos para que você consiga ir para o trabalho de carona. Você consegue pedir a carona pelo seu celular e você vai junto com alguém que vai para o mesmo destino, às vezes até da mesma origem. E isso permite que você não pegue tanto trânsito no momento que você está indo para o trabalho, ou você não vai dirigindo no trânsito no momento do trabalho. Até porque, se a gente tiver 1,5 pessoas em média por carro, o trânsito provavelmente já não existe em grandes cidades. Outro modal que tem sido muito atacado também, que é um modal que tem sido mais explorado hoje em dia, são as bicicletas, que é um modal muito legal depois que surgiram todas as ciclovias, principalmente na cidade de São Paulo. As bicicletas hoje têm aumentado muito, muito. Para vocês terem uma ideia, só em maio, que teve a greve dos caminhoneiros, o aumento das bicicletas foi de 33%, aproximadamente. Então, com todo esse aumento, as pessoas passaram a se locomover de maneira diferente para o trabalho. E tudo isso gera menos trânsito, tudo isso gera menos poluição, contribui com o meio ambiente. E, bom, parando para pensar no futuro, qual que é o futuro da mobilidade urbana? O futuro está no transporte coletivo, no transporte entre diversas pessoas indo para o mesmo lugar, no mesmo veículo. E muito provavelmente com carros autônomos. A revolução dos carros autônomos que está para chegar vai ser algo que vai mudar a vida das pessoas completamente. Para vocês terem uma ideia, os nossos netos eles vão achar engraçado o fato de a gente dirigir os nossos próprios carros. Porque até lá todos os carros vão ser autônomos. Então, o tamanho da revolução que a gente vai viver para ver, a gente vai perceber de que todo o transporte no mundo vai se tornar não só mais seguro, como também mais sustentável. Até porque os carros vão ser elétricos. Então, toda essa problemática que a gente enfrenta hoje com o trânsito vai ser algo que a gente vai enxergar de outra maneira no futuro. Tanto no trânsito quanto nas entregas. Ou seja, um grande fato de tudo isso é que a profissão dos motoristas, por exemplo, é uma profissão que precisa se reinventar. O motorista de hoje, daqui 40 anos, por exemplo, provavelmente ele não vai ser mais motorista. Ele não vai mais conseguir exercer essa profissão porque o número de motoristas vai diminuir muito. E aí a pergunta que eu faço com toda essa mudança que tem dos novos empregos e das novas tendências que a tecnologia proporciona para a gente, será que a gente está de fato preparado para toda a mudança que tem acontecido agora nos próximos anos? E será que a gente tem direcionado a nossa carreira de maneira que a gente consiga transformar a nossa carreira para a nova tecnologia que está chegando? Muito obrigado, gente.